Metros de altura, representando o ex-presidente Lula, vestido de presidiário, foi inflado pelos manifestantes na Alameda Central da Praça da Liberdade e acabou se transformando num abre-alas do protesto que pediu o impeachment da presidente Dilma. Algum tempo depois começou a confusão. Um homem foi detido após tentar furar o boneco apelidado de Pichuleco. Ele foi retirado da praça por policiais militares sob os gritos dos manifestantes. Boa tarde. Este episódio isolado foi a única coisa que esquentou os ânimos no protesto desse domingo em Belo Horizonte. A manifestação estava morna, segundo relatos de quem esteve lá, e com um número menor de participantes do que em atos anteriores. A gente vai mostrar já já. Mais de 6 horas de espera por atendimento médico. Foi o que enfrentaram pacientes na UPA Centro-Sul em Belo Horizonte nesse domingo. Febre alta, dor no corpo e uma longa espera. Uma combinação de sintomas capaz de afetar a saúde de qualquer um. Segundo Hilton, a esposa Leidiane chegou à UPA por volta de meio-dia, mas até às 6 da noite, nada de atendimento. A gente paga imposto, a gente trabalha, a gente é honesto e a gente não tem respaldo nenhum do governo. Infelizmente, essa situação que você está vendo aí. E foi fácil encontrar outros pacientes na mesma situação. Você está aqui há muito tempo também, há quantas horas esperando já? Aqui 16 para meio-dia. E até agora nada? Até agora nada, passando a avaliação lá com o princípio de derrame, um lado dela está entortando, aí deleram fita verde. Aí eu perguntei a mãe se fosse mãe dela, ela daria fita verde para ela com o princípio de derrame. 2h11. E aí? Eles disseram o que para você? Como é que está a situação? Até o último momento que eu olhei ali, tinham 10 pessoas de fitinha verde no braço, mais 2 amarelos que a gente não conseguiu identificar. Nós procuramos a coordenação da unidade de pronto atendimento da região Centro-Sul, mas ninguém estava disponível para falar. Funcionários que não gravaram entrevista disseram que no início da tarde a UPA ficou bem mais cheia do que de costume e que por isso os atendimentos atrasaram e que agora no início da noite os mesmos 5 médicos continuam atendendo. O problema, segundo os pacientes, é que ainda assim quase ninguém está sendo chamado. Se tivesse 5 médicos, não tinha mais ninguém aqui. Porque tem um só e ele vem, atende uma pessoa, demora 2, 3 horas, atende outra. Tem 4 horas que disseram que tem 4 pessoas na minha frente. Como é que está a situação de quem depende da saúde pública no Brasil? Olha, é mais prático cavar uma cova e esperar. Porque você é capaz de você morrer primeiro do que antes de receber um atendimento. Não está bom mesmo, não. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que a UPA contava com 5 clínicos e uma equipe de enfermagem completa nesse domingo. Que das 7 da manhã às 7 da noite, 95 pessoas foram atendidas. Várias vindo de outras cidades, como Betim, Igarapé, Santa Luzia e Vespasiano. A Secretaria alega que as UPAs têm recebido mais pacientes do interior nos últimos dias e que isso aumenta o tempo de espera. A Prefeitura da capital diz que está reformulando o atendimento de urgência e emergência na cidade, que ele vai melhorar. Na semana passada, Márcio Lacerda inaugurou 2 novas UPAs, abriu o Hospital do Barreiro e prometeu aumentar o investimento em profissionais médicos e enfermeiros. Nessa manhã, a nossa equipe foi conferir como é que estava o atendimento nessas novas unidades, começando pela UPA do Odilon Berens. Nessa manhã, reclamações no local. Umas 2 horas já que a gente está aqui esperando, está queimando de febre, está sentindo dor na barriga e está aí, ó. Todo mundo já foi embora e a gente está aqui. Atendimento péssimo, muita gente esperando, gente com dor esperando, eles olham, não faz nada. A unidade foi inaugurada na última quinta-feira. A mudança retirou do Hospital Odilon Berens os atendimentos de urgência. Vai permitir o Hospital Odilon Berens a crescer o atendimento em questões que são específicas de hospital, como, por exemplo, leitos de terapia intensiva, já de imediato mais 10 leitos e cerca de 90 dias mais outros 10 leitos de UTI, aumentar a área de pediatria, que é uma lacuna importante que nós temos na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Outra mudança foi a ampliação da UPA Leste, que agora funciona no bairro Vera Cruz. Às vezes que eu fui atendido aqui sempre foi rápido, né? Hoje é porque acho que está mudando, né? Está em fase de mudança, está um pouco demorado.
As ações fazem parte da reestruturação da rede de urgência e emergência da capital, que começou com a transferência da UPA Nordeste para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, no bairro São Paulo. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma nova unidade de pronto atendimento será construída na região noroeste da capital, no bairro Califórnia. E a UPA Pampulha, no Santa Terezinha, passará por ampliação e reformulação da estrutura física. A tentativa de desafogar o setor também inclui a inauguração do Hospital do Barreiro. Desde ontem, o local está funcionando e pode atender na urgência e emergência até 400 pacientes por dia. Mas isso representa apenas 15% da capacidade. Internações e cirurgias serão ativadas gradativamente ao longo de 2016. Sobre a demora no atendimento, mesmo com as mudanças que já foram feitas, a Secretaria de Saúde afirma que o setor ainda passa por ajustes e há possibilidade de contratações. Se a demanda for maior do que o dimensionamento que hoje existe, nós já temos concurso homologado pela Prefeitura de Belo Horizonte, temos autorização do prefeito para que nós possamos chamar o número de profissionais que forem necessários para que nós cumpramos o nosso objetivo, atender bem a população, dar tranquilidade aos profissionais e dar celeridade ao atendimento. Tomara que melhore. Moradores de um prédio de apartamentos do bairro Castelo, em BH, estão revoltados. Bandidos invadiram a garagem e furtaram rodas de vários carros. Para completar, a polícia disse para eles que não tinha viatura para mandar para registrar a ocorrência. Os ladrões invadiram o prédio e foram direto às garagens. Eles tiveram o cuidado de cortar a fiação dos sensores de segurança para que o alarme não disparasse. O alvo dos criminosos eram as rodas dos veículos. 5 carros foram encontrados assim, escorados por sacos de entulho e até pelos extintores retirados das paredes. Segundo os moradores, o macaco e o estepe de um 6º veículo também foram levados e nem a moto escapou sem prejuízo. Os ladrões levaram 21 pneus com rodas, além de 2 bicicletas e do baú de uma moto. Para transportar todo esse material, eles precisaram de um carro grande, provavelmente uma caminhonete, que teve acesso ao condomínio passando por este portão, mas que, segundo os moradores, não tem marcas do lado de fora e teria sido arrombado por dentro. Eles fugiram sem ser identificados. Foi um morador do condomínio, um policial militar que saía para o trabalho, que percebeu a invasão e acionou o síndico. 2 horas depois de receber a notícia dos furtos, esta moradora saiu do prédio indignada. É pessoa que está habilitada, bem habilitada a fazer esse tipo de furto. Já chamaram a polícia? Sabe o que a polícia respondeu? Que não, desde cedinho, nós estamos chamando a polícia, porque aconteceu com a minha família desde cedo, falou que não tem carro disponível. A polícia falou que só tem 2 carros circulando e que não tem. Olha para você ver a que ponto que a gente chega. É muita indignação. Isso tem acontecido direto com quem passa por arrombamento, furto. O tenente Pedro Rogério, da 8ª Companhia, que atende o bairro Castelo, diz que a PM atende por prioridades, como no caso do roubo de rodas não havia riscos para o cidadão. Os policiais tinham outras demandas mais graves e a viatura não pôde atender na hora, mas ainda vai passar no local. Esclarece que nesse tipo de caso a PM só registra o boletim de ocorrência e a investigação fica com a Polícia Civil. Mas é preciso mais celeridade, né? Uma infestação de escorpiões tira o sono de moradores de um outro condomínio de prédios, esse no bairro Buritis, na zona oeste da capital. Os moradores acreditam que um lote ao lado esteja atraindo os bichos venenosos e cobram providências da prefeitura. Os escorpiões começaram a invadir o condomínio há cerca de 2 anos. Os moradores colecionam garrafas com os bichos capturados. Onde que vocês já acharam aqui escorpião? Na área da piscina, na academia, no espaço gourmet, aqui no meio do bosque e também no fundo das casas. Segundo os moradores, o problema vem deste lote vago, vizinho ao condomínio, que pertenceria a uma antiga construtora, mas que pelo mato alto e o estado de abandono não recebe o cuidado devido há um bom tempo. O lugar é cheio de madeira usada em construções, local preferido para os escorpiões. Esta moradora denuncia que eles já procuraram a prefeitura e as zoonoses, mas até agora quase nada foi feito.
Cada casa, individualmente, ligou aqui mais de 50, 60 casas. A gente tem todos esses números de protocolos. A gente tem também o protocolo do condomínio exigindo a presença da prefeitura, dos técnicos, da zoonose. Até agora nada. Nós estamos aguardando. E se não for urgente, a gente está querendo invadir lá. O jeito encontrado pelo condomínio foi improvisar o combate. Os moradores intensificaram a poda dos gramados e montaram um galinheiro rente ao muro que divide o terreno com o lote vago. O problema é que nem isso tem reduzido o medo dos moradores. Eu tenho um neto, então eu fico muito preocupada, estou sempre limpando, jogando inseticidas, esses produtos todos, né? Mas não sei se isso é o suficiente. Atenção, porque a Regional Oeste nos garantiu que vai mandar um técnico da zoonose hoje ao condomínio para poder analisar a situação. Nos dê um retorno depois se funcionou. O medo do Zika vírus, que pode provocar a microcefalia em bebês de grávidas infectadas, tem levado mulheres a adiarem os planos de gestação. Cleide já estava decidida a tentar a segunda gravidez, mas por causa do Zika vírus, a assistente social, que tem 34 anos, mudou de ideia e adiou o plano de dar um irmãozinho para a Sofia. Ainda que hoje tenha a possibilidade de usar um repelente, de colocar uma fumacinha na casa, de fazer qualquer tipo de prevenção, ainda é muito duvidoso, né? Então a gente prefere esperar para a gente ter uma certeza. Ela tem medo de que o bebê tenha microcefalia, doença que agora está sendo associada ao vírus Zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, mesmo transmissor da dengue e da febre chikungunya. Se eu engravidar agora, eu posso correr o risco de prejudicar o meu bebê. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2010 foram registrados cerca de 150 casos de microcefalia no país. Nos anos seguintes, esse número teve pouca variação, mas em 2015, mais de 1.700 bebês nasceram com a doença. Esta médica especialista em reprodução humana explica que existem muitas dúvidas sobre a relação entre a doença e o Zika. A recomendação, no momento, é adiar a gravidez. A gente ainda não conhece muito bem a evolução da doença, a relação do Zika com a microcefalia. Isso tudo é muito novo e, diante dessa falta de conhecimento, o ideal seria que a paciente não engravidasse. Mas e as mulheres que não podem esperar por causa da idade? Vai orientar a engravidar e, engravidando, a gente vai, desde o início, promover as precauções, né, que são preconizadas pelo Ministério da Saúde. A informação de que a Samarco estaria realizando obras para unificar as barragens de Germano e de Fundão e ampliar a capacidade de armazenamento de rejeitos na mina de Mariana pode contribuir com a investigação das causas do desastre de 5 de novembro passado. Essa informação foi divulgada nesse fim de semana, quando representantes da ONU vieram a Minas. O grupo de 3 homens e uma mulher chegou a Belo Horizonte no sábado e se reuniu com integrantes do governo do estado, Ministério Público Federal e membros do movimento dos atingidos por barragens. Hoje no Brasil existe um padrão de violação dos direitos humanos causado aí pelas empresas aos atingidos por barragens. Então nós estamos propondo que a ONU observe e pedimos para eles voltarem depois a fazer um processo de acompanhamento. O governo está fazendo um relatório conjunto de todas as ações que já fez para curto, médio e longo prazo para ter justiça nesse caso completa para todos. A reunião a portas fechadas durou 2 horas e discutiu a situação das famílias desabrigadas pelo desastre e dos atingidos na bacia do Rio Doce. Os representantes da Organização das Nações Unidas seguiram então para Mariana, onde se encontraram com moradores vítimas da tragédia. Segundo o promotor Guilherme Meneguin, mais ouviram do que falaram. Ficaram impressionados com a quantidade de danos humanitários e com a ausência de amparo por parte da mineradora e prometeram que vão fazer um encaminhamento duro ao governo federal com relação a esses fatos no relatório que será entregue nesta próxima quarta-feira em Brasília. Até agora, 185 famílias ainda aguardam em hotéis. Não sabem onde será construído o novo distrito de Bento Rodrigues, em que molde se dará a construção, nem se isso realmente irá acontecer.
O promotor de Mariana também levou para a reunião a denúncia de que a Secretaria Nacional de Direitos Humanos até hoje não ofereceu ajuda concreta às vítimas. Também nesse sábado, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente confirmou que em julho deste ano deu autorização para que a Samarco fizesse obras de alteamento e unificação das barragens de Germano e de Fundão para ampliar a capacidade de armazenamento de rejeitos na mina de Mariana. A mineradora informou apenas que havia iniciado as obras para viabilizar o alteamento, mas não confirmou se já estava fazendo a junção das duas estruturas quando ocorreu o rompimento de Fundão em 5 de novembro passado. A tragédia deixou 16 mortos e 3 desaparecidos, além de destruir comunidades inteiras e causar dano ambiental gigantesco na bacia do Rio Doce e no mar. O 16º corpo resgatado pelos bombeiros no fim da semana passada foi identificado como sendo de Antônio Prisco de Souza, de 74 anos, morador de Bento Rodrigues. As 3 pessoas ainda desaparecidas são trabalhadores que estavam na mina de Germano. Ailton Martins dos Santos e Vando Maurílio dos Santos, ambos terceirizados da Integral Engenharia, e Edmilson José Pessoa, da Samarco. Passam para os moradores de Mariana. 6 detentos fugiram do presídio da cidade na noite desse domingo. Eles cerraram as grades da cela e pularam o muro. Veja quem são. Lucas Paulo Anastácio, Breno Henrique Esteves de Souza, Douglas Arlindo de Assis Queiroga, Luiz Carlos Júlio da Cruz, Laudelino Ferreira Nunes. O 6º fugitivo é o Arlen Ferreira Henrique e teve fuga também no sul de Minas. 11 detentos escaparam da cadeia pública de Machado na noite de sábado. Antes disso, a cadeia contava com 81 presos divididos em 5 celas entre condenados e quem ainda aguarda julgamento. A presidente Dilma Rousseff, que completa 68 anos hoje, vem a Minas amanhã para inaugurar o Museu de Congonhas. Nesse domingo, mineiros insatisfeitos com a atuação dela no governo federal se reuniram na Praça da Liberdade, na capital, para pedir o impeachment da presidente. O protesto aconteceu simultaneamente em quase 90 cidades do país, mas não teve a mesma participação de atos anteriores. Com cartazes, bandeiras do Brasil e até nariz de palhaço, os manifestantes pediram a saída de Dilma Rousseff. O brasileiro tem que ver isso, tem que ir para a rua, tem que pedir, tem que exigir. O apoio popular é essencial nesse momento, porque senão o Congresso não vai votar contra a Dilma, não vai tirar do poder. Bonecos do ex-presidente Lula com mensagens sobre o Petrolão foram colocados no meio da Praça da Liberdade. Segundo um dos organizadores do protesto, cerca de 5.000 pessoas estiveram no local. Agora, finalmente, a possibilidade do impeachment ficou mais concreta e a gente entende que é o povo na rua, juntamente com os políticos que vão sendo pressionados por a nossa presença, que isso vai realmente acontecer. Este grupo arrecadou assinaturas para ajudar na criação de novas medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal. O protesto a favor do impeachment da presidente aconteceu simultaneamente em quase 90 cidades do país. Está na hora do povo brasileiro se conscientizar com relação ao que está acontecendo no nosso país, repensar a maneira de votar, como que a gente está escolhendo. Como o brasileiro está mais instruído em relação à política, ele discute mais e com certeza, se tomar vergonha, vai votar melhor, com certeza. Infelizmente, está um desânimo geral para isso, Bandidos explodiram o cofre de um posto de combustíveis no bairro Glória nessa madrugada em BH. O vigia do posto foi rendido por 3 homens encapuzados. Na hora eles chegaram e me chamaram, mandaram eu sair para fora e estourar o cofre. E eles meteram a alavanca na porta do cofre e abriram um buraco e colocaram a bomba. A explosão com dinamite danificou o cofre e boa parte do escritório. Estilhaços de vidro foram lançados na pista e o forro do teto cedeu. O barulho acordou os vizinhos. Uma explosão muito forte e eu estou surdo até agora. Os bandidos não conseguiram levar nada. Segundo o gerente do posto, o cofre tem um sistema especial de segurança que impediu a violação da gaveta, onde o dinheiro fica armazenado. Até agora, não há pistas dos criminosos. Ainda na capital, um homem e uma mulher morreram num acidente na madrugada de domingo na Avenida dos Andradas.
os ocupantes. Eles estavam em uma moto, bateram num carro e foram arremessados dentro do Ribeirão Arrudas. O acidente foi por volta de 5 da manhã. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do Gol cinza em que eles bateram fugiu do local. O piloto da moto, Patrick Fernandes Damasceno, de 21 anos, morreu no leito do rio. A mulher, não identificada, foi resgatada alguns metros abaixo e levada ao pronto-socorro do Hospital de Lomberes, mas também acabou morrendo. Uma granada foi encontrada numa tubulação de água em Varginha nesse fim de semana. Militares do Esquadrão Antibomba de Belo Horizonte foram até lá fazer a remoção do explosivo. Imagine você saindo de casa para comprar pão e encontrar uma granada enfiada em um cano. Pois é, essa foi a sensação de seu Milton, que ficou aterrorizado com o artefato que achou. Observei, vi que parecia uma granada. Acionei a polícia. A granada parecia ser antiga e estar enferrujada, mas havia risco de explodir. O GAT veio de avião de Belo Horizonte. Eles chegaram na parte da tarde e desembarcaram no aeroporto de Varginha. Agora, como a gente pode ver, eles estão conversando com os militares que já estão na ocorrência há algum tempo. Eles irão se preparar para a extração do objeto e, se for preciso, irão detonar o artefato. Segundo a polícia, a granada é de uso restrito do Exército Brasileiro. É uma granada defensiva, que ela emite fragmentos e na sua capacidade máxima ela pode atingir um raio de 50 metros. O sargento do GAT usou uma roupa de proteção e uma barra de ferro para retirar o objeto. Em poucos minutos, a granada foi extraída do cano e colocada dentro de uma caixa. Ela foi levada até o batalhão da PM, onde foi feita uma detonação controlada do artefato. Ainda não se sabe quem foi a pessoa que colocou a granada no cano e qual o motivo. Todo o nosso procedimento, desde o início, foi feito por meio do acompanhamento da Polícia Técnico-Científica e a partir daí agora ela pode robustecer o seu relatório no próprio inquérito policial. Seu Milton mora há mais de 15 anos na casa com a mulher e as 2 filhas. Depois do susto, ele pôde voltar para a residência. Assusta muito porque a violência está muito grande e a gente não sabe o que pode acontecer, né? O Jornal da Alterosa volta já já. A Igreja Católica abriu nesse domingo o Jubileu do Ano da Misericórdia. Em Belo Horizonte, a celebração foi no local onde está sendo construída a nova catedral. O arcebispo metropolitano repetiu o gesto do Papa Francisco de abrir a porta para os arrependidos de seus pecados. A cruz da futura catedral foi o ponto de partida da celebração. Depois de algumas orações, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e vários fiéis fizeram uma procissão. O Ano da Misericórdia foi oficialmente aberto na capital com a passagem simbólica pela Porta Santa. Juntos, todos praticando a misericórdia, nos exercitando para fazer crescer entre nós a fraternidade, a solidariedade e brotar em nossos corações essa sabedoria que nós estamos precisando. Após a caminhada, uma missa foi celebrada na capela do local e os fiéis conheceram as obras misericordiosas, espirituais e materiais propostas pela igreja. É o ano que Deus está dando para nós essa misericórdia dele. Que abra mais o coração, que pensa mais no próximo e que tenha muita paz. A primeira Porta Santa foi aberta pelo Papa Francisco no Vaticano na última terça-feira. O dia 13 de dezembro foi a data escolhida para realizar o ato simbólico no resto do mundo. Até o dia 20 de novembro do ano que vem, 10 santuários de BH e da região metropolitana vão receber uma programação especial. 10 lugares estão designados para receberem os peregrinos e a peregrinação é muito importante, é o gesto de humildade, de ir ao encontro de Deus, um exercício bonito que vai firmar em nossos corações esse caminho da misericórdia. 12 mil pessoas participaram nesse domingo do Mineirão Gastro, um festival de comidas que teve ainda espaço para atividades físicas e exposição de carros antigos no estádio da Pampulha. Foi difícil resistir a tantas opções. Para todo lado tinha comida bem quentinha saindo na hora. Ao todo foram 26 food trucks, 5 tendas de restaurantes, quiosques de cervejarias e estandes com produtos típicos do estado. Segundo um dos organizadores do evento, cerca de 12 mil pessoas passaram pela 5ª edição do Mineirão Gastro. A gastronomia em Minas Gerais não tem um limite.
porque a expansão nossa é muito grande, nós somos mineiros. Mineiros adoram boteca, adoram restaurante, uma comida boa, um aconchego. No local também foram montados um playground para crianças, uma exposição de carros antigos e uma pista de carrinho de rolimã. Mas uma festa de gastronomia, convenhamos, quase todo mundo estava querendo o mesmo. Era um prato bem saboroso. Você sair de casa, vir com a família, praticar esporte, comer bem, ver gente bonita, tô achando muito legal. Comer um pouquinho, viu? Vai ter que suar um pouquinho durante a semana para tirar as calorias? Pedalar bastante. Bacana, tem outras informações nos nossos noticiários da noite em todo o estado. Uma boa tarde para você, até amanhã.